dizia que a intolerância com o seu presente é o que libera o seu futuro. E eu sei que você sempre conta a história do ônibus lotado e tudo mais. O quanto foi importante na sua jornada você usar esses momentos de incômodo para te impulsionar? Olha, o ser humano tem no seu comportamento como animal, digamos assim, né? Uma abordagem mais antropológica do ser humano, ao longo da história, utilizou a sua capacidade de se adaptar para sobreviver. Sim. Então, ou seja, mudanças climáticas, tudo que aconteceu nos últimos milhares de anos, desde a época das cavernas, início da civilização, enfim, toda a jornada da humanidade nos últimos anos, daquilo que nós conhecemos, o ser humano, por conta da sua capacidade de se adaptar, conseguiu sobreviver e mudar o que era necessário, se adaptar ao que era necessário para poder sobreviver. E hoje somos 8 bilhões de habitantes no mundo. Mas se por um lado a capacidade de nos adaptarmos faz com que a gente consiga superar mudanças radicais, é só a gente imaginar se existisse uma guerra nuclear e a gente tivesse que ficar num bunker no subterrâneo pelos próximos 20 anos, como seria? Você pode ter certeza que a sociedade iria se organizar de baixo. Ia se adaptar. Ia se adaptar. Não é? As novas gerações já nasceriam dentro desse contexto. E os que se adaptam mais rápido venceriam mais rápido. Os que demoram a se adaptar sofreriam mais. Mas, em suma, essa capacidade de se adaptar faria com que a gente sobrevivesse, mesmo numa situação extrema como essa. Então, se por um lado isso é positivo, se por um lado a raça humana ela conseguiu sobreviver por essas adaptações, por outro lado, são essas adaptações que fazem com que as pessoas tolerem o intolerável. São essas adaptações que fazem com que as pessoas acabem se acostumando, se adaptando com aquilo que elas deveriam rejeitar. Certo. Então, eu dou um exemplo bem simples, que uma pessoa que mora perto de um rio fedido, não é? Aquele que você chega perto, teu olho já arde, você nem aguenta. Mas aquela pessoa está ali todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Ela começa a se adaptar com aquela situação. E para que ela sobreviva, ela se adapta a ponto daquilo não a incomodá-la, não incomodar mais. Certo. Por um lado, como eu disse, é bom, mas por outro, é uma situação que vai criar um senso de urgência muito menor para ela resolver aquele problema. Então, eu penso que uma das razões fundamentais para que alguém mude a sua vida é ela rejeitar aquela etapa que ela tem, aquele momento que ela vive. Enquanto ela se adaptar ao que não deveria se adaptar, enquanto ela tolerar o que deveria ser intolerável, enquanto ela aceitar o que deveria ser inaceitável, ela ainda vai permanecer naquela condição sem uma mudança. Para você mudar de uma situação A para uma situação B, você precisa criar uma ruptura com a situação A. Não é na boa. Sim. Não é na boa. Não é levinho, não é levinho, não é fofinho. É uma guerra. Precisa ser um tapa na mesa, precisa ser um conjunto de decisões, muitas vezes radicais, que vão definir a mudança, a saída daquela situação, o rompimento daquela situação intransponível que a pessoa vive. E eu posso dar muitos exemplos. Eu dei o exemplo do Rio, mas tem o exemplo da mulher que sofre violência doméstica. Sim. Que sofre de violência doméstica é uma situação muito triste, deplorável. Mas, às vezes, muitas pessoas se sentem impotentes e acabam aceitando o que não deveriam jamais aceitar. E quanto mais você aceita um cara folgado ser violento com você, com uma pessoa, com uma mulher, mais esse folgado vai ficar mais folgado ainda. Não tem solução. Então, existem situações que são inaceitáveis, elas são intoleráveis e elas deveriam ser inegociáveis. Mas por conta da competência que a gente tem de se adaptar, às vezes a gente se adapta com o intolerável e isso acaba se revertendo contra nós.
e a gente não muda de vida e não transforma a nossa vida. Não estou dizendo que basta não aceitar, basta ser intolerável, basta bater na mesa e decidir para a tua vida mudar. Não, não basta. Sim. É só o pinguinho ali do primeiro passo. É só passo. o pinguinho do primeiro passo. Mas uma coisa é certa, se não houver a batida na mesa, Sim. nada muda. Isso é certo. Sim. Nada muda. Então, a intolerância a essas situações, ela precisa acontecer como aconteceu comigo no ônibus. Sim. Era muito ruim, cara. Então, um dia eu dei um basta.